As superstições têm uma presença bastante significativa na cultura popular portuguesa. Nas recentes gerações existe algum ceticismo. Contudo, este medo, pelo pior que venha a acontecer, sempre vence. As superstições estão usualmente ligadas a eventos do dia-a-dia, a comportamentos e até mesmo objetos que, segundo alguma crendice, sejam um ímã de má sorte ou até mesmo proteção. No país, há uma série de superstições bastante conhecidas, tais como partir um espelho. Diz-se que quando isso acontece, iniciam-se 7 anos de azar. Até porque o número 7 é também considerado um número de mau presságio. Gato preto. Se na rua se cruzar com um gato preto, é sinal de azar, diz quem nisto acredita. Orelhas quentes. Quando as têm, significa que alguém está a falar de nós e, consoante o lado, esquerdo ou direito, estarão a falar bem ou mal. Bater na madeira afasta os maus espíritos. Abrir o chapéu de chuva dentro de casa atrai problemas. Cruzar as facas dá azar. Deixar a carteira no chão faz perder dinheiro. Número 13. Este é um número que carrega o estigma do azar e chega a ser evitado para momentos importantes, como assinar um contrato, casar ou até mesmo na escolha do hotel ou lugar numa viagem de avião. Também às refeições, dizem que nunca se deve ter 13 pessoas sentadas à mesa para não chamar o azar. E você? Liga a este tipo de superstições? Tem-lhe limitado a vida? Saiba de uma vez por todas o que fazer para fugir do azar que persegue. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Debate Público. Estamos em direto pelo canal da família, Unifé TV, e a partir de agora nós vamos debater este tema, superstições. Junto conosco estarão convidados que vão poder nos ajudar, esclarecer dúvidas, debater sobre o assunto. Haja vista que há uma crendice em Portugal acerca dessas superstições. Nós estamos a nos aproximar da sexta-feira 13, uma data muito cotada, né, no mundo espiritual, e muitas pessoas elas estão ligadas diretamente ou indiretamente a datas como essa, de sexta-feira 13. Será que realmente há uma influência espiritual, há uma influência do oculto sobre a vida de um ser humano em datas como essa? Ou então em atitudes ou amuletos, como nós acompanhamos na peça? Muitas pessoas têm medo de determinadas atitudes, tomar determinadas decisões em dias como esse. Nós vamos falar muito sobre esse assunto. Nós gostávamos da sua participação pelo 218-368-008 ou 210-346-091. Você é uma pessoa supersticiosa? Você é uma pessoa afetada pelo espiritual, pelo ocultismo? Você crê realmente que se uma pessoa desejar o mal, se uma pessoa ela fazer algo relacionado ao espiritual, pode afetar a vida de uma pessoa? Eu tenho aqui aberto alguns tópicos, notícia na internet, né? Nós temos aqui uma lista, pessoas que creem que se abrirem o guarda-chuva dentro de casa dá azar, como nós acompanhamos na peça. Andar para trás também atrai o mal, bater 3 vezes na madeira para afastar certas desgraças. Temos aqui cobrir o espelho durante as tempestades, pois atraem forças do mal. Colocar a mala de senhora no chão perde o dinheiro. Colocar uma vassoura ao contrário atrás da porta faz com que uma pessoa maldosa se aproxime. É uma lista enorme. Ao longo do programa nós vamos aqui falar de várias dessas colocações aqui. Deixar o chinelo virado, por exemplo,
causa a morte da mãe. Quem nunca ouviu falar sobre isso, né? Deixar um copo de vidro cheio de sal grosso traz sorte. Encontrar um gato preto à noite dá azar. Você já encontrou um gato preto? Você já cruzou com um gato preto à noite? Pois é. Todas essas crenças estão associadas à cultura portuguesa. Nós vamos colocar para você agora as enquetes que estão lá nos nossos stories do Instagram, da Unifé TV. Você pode acessar as nossas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, e você pode interagir conosco, você pode escrever se é ou não uma pessoa muito supersticiosa, ou se você não crê em nada disso, ou mais ou menos. Você pode agora mesmo participar conosco. Segunda questão, por favor. Acredita que a sexta-feira 13 está ligada ao azar? O que acontece nesse dia de tão mal que muitas pessoas temem a sexta-feira 13? Muitas pessoas, elas se assustam com determinados acontecimentos no dia 13. Na sua opinião, realmente é um dia que acontece algo mal ou é um dia normal como os outros? Temos uma terceira questão. Superstição. Acha que é uma teoria errada, um transtorno obsessivo compulsivo, um problema espiritual ou uma outra coisa qualquer? O que você que está aí do outro lado pensa a respeito das superstições? Eu queria falar com os supersticiosos. Se você que nos acompanha agora e diz, de alguma forma eu fui afetado por algo que me aconteceu, eu ouvi uma palavra, alguém falou algo para mim, eu encontrei um objeto, me deram um presente, me deram um amuleto e desde aquele dia começou o atraso na minha vida, eu perdi meu casamento, eu perdi a minha saúde, algo aconteceu. Se é o seu caso, entre em contato conosco, agora mesmo estamos em direto 210 346 091, como também pelo WhatsApp 918 617 038. Me dê imagens, por favor, da Amanda. Amanda Madeira é psicóloga, está conosco no programa de hoje. Muito boa noite, seja muito bem-vinda aqui no programa, Amanda, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Vamos falar um pouquinho dessas superstições. Tem algum fundamento, tem alguma evidência científica? Os psicólogos orientam pessoas que chegam traumatizadas, sensibilizadas ou até mesmo afetadas emocionalmente por conta de crerem nessas superstições? Olha só, um ponto importante, né, um ponto de partida, é a gente saber que as superstições, elas são crenças, ideias sem fundamento racional ou lógico que as pessoas adotam com a esperança de influenciarem o resultado futuro. Seja atraindo boa sorte, seja afastando o azar, né? Embora não haja nenhuma relação de causalidade entre o comportamento supersticioso que a pessoa adota e o desfecho. Então, por exemplo, né, desvirar o chinelo para que a mãe não morra. Entrar em campo com o pé direito, levantar da cama com o pé direito. Não há uma relação de causalidade entre esse comportamento e um desfecho ruim ou um desfecho negativo. Então, a superstição, ela envolve isso, essas ideias irracionais, né? E o que está envolvido na superstição? Tem tantos fatores que são culturais, que são transmitidos por meio da cultura, aprendidos por meio da cultura, mas também há fatores psicológicos envolvidos na superstição. Dentre eles, a busca por padrões e a necessidade de ter controle. A busca por padrões diz respeito de uma necessidade que nós, enquanto seres humanos, temos de buscar por padrões, por encontrar relações de causa e efeito. Então, por exemplo, se a gente faz alguma coisa, se envolve em algum evento importante para a gente, e a gente faz alguma coisa, e esse evento é positivo, a gente tem a tendência de revisar, de tentar identificar quais passos nós demos, o que nós fizemos que nos levou a esse desfecho. E a gente tem a tendência de buscar repetir isso em busca de ter um resultado positivo como nós tivemos. Então, por exemplo, um jogador de futebol, que ele faz um gol,
no jogo de futebol. E ele estava jogando aquele jogo com determinada meia, a meia da sorte. Ele pode tender a usar essa meia de novo por acreditar que esse elemento meia da sorte foi o que gerou o sucesso dele no jogo de futebol, que trouxe sorte, né? Ou uma pessoa que vai fazer uma entrevista de trabalho e ela é bem sucedida nessa entrevista, ela consegue a vaga, né? Então ela vai numa próxima entrevista e quer usar a mesma roupa ou a mesma cor, por acreditar que esse elemento que é responsável, né, que essa relação de causa e efeito, responsável pelo sucesso dela, pela sorte. Então, esses elementos psicológicos estão por trás do comportamento supersticioso. Só que a superstição em si não é um problema, né? Não é uma patologia. O problema é quando a superstição ela está exagerada, a ponto de trazer prejuízos para o funcionamento da pessoa. Aí sim a gente está falando de um problema. Essa superstição exagerada, de forma negativa, obviamente, traz transtornos psicológicos. Sim, sim. O comportamento supersticioso, quando ele está exagerado, ou seja, a pessoa ela fica ali perturbada com aqueles pensamentos. Por exemplo, ela tem a ideia de que se ela vira um gato preto, isso traz má sorte para ela. Só que uma pessoa que é supersticiosa, apenas assim, supersticiosa, talvez ela fique até incomodada com isso. Ela evite ver gato preto e tal, mas se ela avistar um gato preto, o dia dela segue. Uma pessoa, por exemplo, que fica muito perturbada com isso, esse pensamento fica ali horas do dia dela, ela fica muito angustiada, muito ansiosa, tenta se envolver em outros comportamentos ritualísticos a fim de amenizar a ansiedade ou impedir que algo de ruim aconteça, já liga um sinal de alerta para a gente, porque isso já pode estar no campo de um transtorno mental, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, do subtipo supersticioso. Eu já volto com você, Amanda. Nós temos algumas entrevistas também nas ruas e ainda há 2 convidados que estão conosco, que também vão participar do programa, falando a respeito da superstição, como você bem colocava. Muitas pessoas têm a crença em determinados amuletos, objetos. Não estamos aqui, presta atenção, querendo ofender a religião de ninguém, a cultura, a crença, a fé de ninguém. Nós estamos aqui para falar, simplesmente debater sobre o tema, sobre o assunto que é pertinente, porque estamos, bem dizer aí, às portas da sexta-feira 13, a última sexta-feira 13 do ano, e nós sabemos que muitas pessoas, elas têm a sexta-feira 13 como um dia de azar. Muitas pessoas creem que a sexta-feira 13 não é um dia muito proveitoso ou de boa fama. Seguindo aqui na nossa lista de superstições, há muitas crenças que, por exemplo, se partir um espelho, são 7 anos de azar. Veja só, partir um espelho, 7 anos de azar. Passar por baixo de uma escada, dá azar. Passar por cima de uma criança, ela já não cresce mais. Tem outras pessoas que creem, como, por exemplo, no pé de coelho como o amuleto da sorte. E quando uma coruja ela pousa no telhado, é sinal de que a morte de alguém está próxima naquela casa. Olha só, essas são algumas das muitas crenças que estão associadas a superstições portuguesas. Na cultura portuguesa existe essa superstição, muitas pessoas falam sobre isso. Você pode participar conosco agora, estamos em direto, 218-368-008. Se você é uma pessoa afetada, se você é uma pessoa que percebe uma energia ruim lhe acompanhando alguém da sua família, você pode entrar em contato conosco agora, 210-346-091. Você pode entrar em contato ou divulgar este programa. Se você conhece alguém que está a passar por essa situação, talvez ainda hoje você conversou com alguém assim, que reclama muito, que é muito negativo, ou que já está a apresentar sinais de transtorno emocional, psicológico, como disse a Amanda, você sabe que este programa com certeza vai ajudar esta pessoa. Vamos às ruas de Lisboa e já eu retorno para falar com o Leonardo, ele que está conosco e vai comentar também sobre o tema. É uma pessoa supersticiosa? Sim, sim. Tem a ver também com a minha fé e com o que acredito, não comungo de nenhuma religião,
Nasci numa família tradicional portuguesa, que íamos todos à missa e aquilo tudo, mas não me identifiquei. Também procurei outras coisas e não me fui identificando, e com outras sim. Por isso, acredito que sim, acredito que nada é por acaso, acredito que há um plano muito maior para nós. Não. Porquê que não é supersticiosa? O que é que a faz não ser assim? É a minha maneira de ser, eu não penso assim em coisas. Será pessoas que pensam essas coisas? Eu não. Acredito muito. Por quê? Não sei, é um dom que eu tenho, acredito. Não passo embaixo de escada, não gosto do número 13. Pronto, acredito. Acredito, por isso simplesmente nas superstições. Nem por isso. Porquê? Sei lá, se calhar porque não acredito nesse tipo de coisas. Acho que nós é que fazemos a nossa sorte. Portanto, acho que não. As superstições. Não segue assim nenhuma superstição na sua vida? Não. Mas pronto, respeito quem tem essas superstições e quem abraça esse tipo de coisas. Há alturas que acredito, outras não, é conforme, pronto. Mas há aquele mito, quando acontece alguma coisa, uma coisa preta. Pronto. Às vezes não há nada preto em volta, mas pronto, fica a imaginação. Qual é assim a superstição que mais acredita na sua vida, que mais leva assim a sério? Olha, levo a sério um Mercúrio retrógrado, como agora, está a ver. Para mim não é superstição. Repare que vou fazer uma escritura esta semana com Mercúrio retrógrado. Logo, não é para meter medo, é só para dizer, vou ter que rever muito mais, vou ter que ler a escritura muito mais vezes, vou ter que essas coisas todas. É uma das coisas que como acontece 3 a 4 vezes ao ano, para mim é uma coisa que eu levo como superstição, não sendo uma superstição. Olha, é a minha intuição de coisas, às vezes assim eu penso em coisas negativas e eu não gosto de pensar porque acontece. Mas o que é que acha das pessoas que são supersticiosas? Qual é que acha que é a razão para elas o serem? Sei lá, talvez já venha de família ou coisa assim no género e eles acreditem nessas coisas. Eu cá não acredito mesmo. Acha que pode ser também por alguma crença ou também pela falta dela? Ou por falta, sim, pode ser. Mas em que momentos é que acredita nessas superstições? Sei lá, agora assim de repente não me lembro de nada, mas pronto. Ou quando a pessoa diz as duas, pronto, uma conversa, não é? As duas pessoas dizem a mesma palavra. Agarrar uma coisa preta. Sei lá, têm medo de tudo, ou medo do mundo, ou do que lhe possa acontecer. Eu vivo em paz, não tenho assim medo de nada. Penso que seja por causa de uma crença. Seja por crença e pela maneira que são criados. Penso que seja por aí. Sei lá, porque acho que é a falta de fé, de humanidade. Cada vez as pessoas estão mais egoístas, não é? Já lhe aconteceu assim algo estranho numa sexta-feira 13? Na sexta-feira 13 não, mas já senti quando a minha mãe ia falecer, o meu irmão faleceu e depois eu senti minha mãe que ia falecer, e aconteceu mesmo, 6 meses depois a minha mãe foi embora. Pronto, é a superstição delas que pode acontecer alguma coisa de mal, sei lá. Um dia de azar? Um dia de azar, sim. E que esse dia pode ser a sexta-feira 13. São intuições que as pessoas têm, não sei. Vivo o dia normalmente, fico atenta, fico mais desperta, sou capaz de comprar uma raspadinha e é só. De resto, Mas é um dia de azar? não acho, não. Acho que é só um dia que a gente pode ficar um bocadinho mais expectantes. Por exemplo, acredito muito mais neste portal, talvez, que vamos agora atravessar do 12 do 12. Está a ver? Estamos no último ano, estamos a fechar, no último mês do ano, estamos a fechar ciclos, estamos essas coisas. Diz muito mais. Mas o que é que já ouviu as pessoas dizerem sobre esse dia? Tanto que têm sorte ou que têm azar. Há pessoas que a sexta-feira 13 é sorte e para outras é azar. Às vezes dizem assim, sexta-feira 13 é dia de azar. Não sei, para mim não. Dia de azar pode ser um qualquer, seja sexta, quarta. Para mim eu acho que sim. Por quê? Eu
não sei, eu não gosto desse número, é uma coisa que eu tenho comigo, eu não gosto mesmo. E, tipo, passar embaixo de escada, eu não passo mesmo, não consigo, entendeu? Para mim, parece que alguma coisa vai acontecer, então é melhor não pensar que... Realmente nós vemos aí uma das entrevistadas que crê piamente, que crê veementemente que realmente pode acontecer o pior, se alimentar um pensamento, se passar, por exemplo, ela citou aí, por baixo de escada. E há muitas crenças, né, ligadas à Sexta-feira 13, na cultura popular, há muitas crenças ligadas a esse dia como um dia assombrado. Eu tenho o Leonardo, que está conosco por videochamada. Seja bem-vindo. Boa noite, Leonardo. Boa noite, tudo bem? É uma honra participar desse debate e trazer os meus conhecimentos sobre o tema de superstições, que é o tema que eu participo e falo muito em meu perfil nas redes sociais. Que bom. Fique à vontade, então, já para introduzir sobre o tema, falar a respeito. É uma cultura popular, nós vimos aí os entrevistados, uns creem, outros não, mas há muitas pessoas que agora acompanham o programa que são ligadas a datas como, por exemplo, Sexta-feira 13. Então, a gente diz muito que a Sexta-feira 13 é uma superstição que vem por meio de gerações. Ou seja, os avós passam para os filhos, que passam para os netos. Essas superstições vêm de muito antigo, desde a antiguidade. Geralmente, as próprias religiões, como a Igreja Católica ou as religiões mais antigas, também fomentam esse sentimento por esses números, como, por exemplo, o número 13 e o número 7. Número 13 por quê? Então, falam que a última ceia, antes de Jesus Cristo falecer, eram 13 apóstolos na mesa da última ceia. Isso fomenta a ideia do número 13 ser um número ligado à morte ou um número ligado ao misticismo popular, sabe? 12 apóstolos com Jesus, 13 pessoas. E também está associado à morte do Senhor Jesus, que foi numa sexta-feira, é isso? Isso mesmo. Ok. Então, os místicos, desde a antiguidade, assimilam o número 13 como o número que antecede a morte ou algo ruim. Por causa de Judas, que saiu imediato, foi e se enforcou. Isso mesmo. Já o número 7 vem por meio do Ocidente. Eles desde a antiguidade também sabem que o número 7 é um número mais ligado ao azar. Como, por exemplo, se você pula 7 ondas, você terá azar, que você só deve pular 3 ondas no ano novo. O número 7 está muito envolvido com isso, ligado ao azar e à má vida também. Agora, Leonardo, muitas pessoas, né, que acompanham o programa, muitas pessoas que são supersticiosas, são porque é algo que já nasce com elas, na sua opinião, ou é apenas, como você falava no início, é uma informação que vai passando de geração em geração e vai contagiando, vai influenciando? Com certeza é por conta da influência familiar e da cultura local. Como, por exemplo, as superstições elas mudam de região para região. Como, por exemplo, em Portugal, algumas superstições são diferentes do Brasil, por exemplo. Ok. Por exemplo, no Brasil, a gente vê muito pessoas que creem na ferradura do cavalo atrás da porta, né, na pata de coelho, no trevo de 5 folhas, se não me engano. Né? Há muitas pessoas que creem na nota de $1 na carteira que atrai dinheiro. Em Portugal, algumas crenças são diferentes. Sim, esse fenômeno é cultural mesmo. Às vezes a cultura pode influenciar nas superstições e na maneira de influenciar. Porque essa informação é passada de geração para geração, pode ser aumentada ou alterada dependendo do lugar que ela acontece, por exemplo. Ok, eu já volto consigo, Leonardo. Nós temos também uma outra pessoa. Me dê o nome, por favor, produção, se puder. Quem é a terceira pessoa que está conosco? O João. O João está conosco, se for possível. Enquanto isso, enquanto eles preparam aí, você pode dar uma passadinha lá nos nossos stories. A Unifé TV está no Facebook, está no Instagram. Você pode, lá nos stories, comentar. Nós temos aí as questões. Pessoa supersticiosa, se ela é ou não, se você é muito, ou pouco, ou nada, você pode escrever.
Nós temos a segunda questão que fala justamente sobre a sexta-feira 13, de estar ligada ao azar ou não. Você acredita que realmente é um dia assombrado? É um dia em que muitos buscam o ocultismo, né? Há uma outra cultura popular que muitas pessoas buscam videntes, cartomantes, buscam o ocultismo na sexta-feira 13, alguns para realizar alguns trabalhos, alguns rituais, alguns para pedir o bem, outros nem por isso. O que você pensa a respeito? Temos aí a terceira questão. Superstição acha que é uma teoria errada, um transtorno obsessivo compulsivo ou um problema espiritual. Ou uma outra coisa qualquer. Você pode escrever. Vamos falar então com o João. João, boa noite. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui convosco para falar sobre um tema que realmente cada vez mais é vivenciado na nossa sociedade e até mesmo os jovens, não é? Que vão aqui adquirindo algumas crenças que realmente, como os colegas disseram e muito bem, têm a ver com o cultural e também da família onde estamos inseridos. Você é supersticioso, João? Eu tenho algumas, logicamente, não é? Nós somos um todo, e sendo eu português, também tenho algumas. Uma que eu posso referenciar, que é muito engraçada: eu mantenho sempre os quadros das minhas paredes, sempre todos direitos. Em Portugal dizemos que quando o quadro está torto, isso vai provocar fuga de dinheiro dentro das nossas casas. Cresci a ouvir isto, cresci a ver a minha avó a fazê-lo, cresci também com o meu pai e a minha mãe a fazê-lo e logicamente que hoje na minha casa tenho cuidado estético e também realmente pela crença de ter os quadros sempre direitos, para que o dinheiro possa entrar na minha casa, para que haja abundância e não propriamente a falência ou a miséria. Para que o dinheiro não escorra pelo ralo, né? Como água pelo ralo. Isso mesmo. E você, muitas pessoas, né, elas têm essa crença e elas, como a Amanda falava no início do programa, se torna uma repetição, né, de decisões, de atitudes com base nessas crenças. Você tem alguma crença específica? Tem alguma atitude que você toma, alguma decisão que você toma antes, por exemplo, de fazer algo em relação aos estudos, à vida profissional, alguma decisão importante que você tenha que tomar? Claro, eu não tenho nenhuma especificidade que possa relatar aqui neste momento, mas como a Armanda disse muito bem, isto são hábitos que se vão criando, não é? São crenças que se vão repetindo constantemente e eu acredito muito também na ciência e as neurociências dizem que nós somos aquilo que pensamos. Logo, se as neurociências dizem, não sei se a Armanda concorda ou não, e se eu estiver a dizer algo errado, poderá-me retificar certamente sobre este tema. As neurociências dizem que nós somos aquilo que pensamos. Então, se eu acreditar que se passar 7 ondas, quando o Leonardo disse que vou ter azar no final de ano, então eu se calhar vou ter realmente azar para o resto do ano. Se eu realmente acredito que os quadros estão tortos e por isso é que tenho a fuga de dinheiro, acabo por ter essa mesma fuga na minha casa, não é? Mas não tenho nenhum hábito ou não tenho nenhuma crença que me permita. Tenho uma, logicamente, não sei se no Brasil também é verificável, mas em Portugal, comer as 12 passas todos os anos e pedir os desejos, ok? Passagem do ano. Exatamente. Houve um ano que, por acaso, eu posso partilhar esta experiência pessoal, se me for permitido, eu tomei a decisão que não iria tomar essas mesmas passas, que não iria ingeri-las, e realmente foi um ano muito complicado. Vale-me a mim, enquanto pessoa, validar se realmente teve aqui a influência espiritual ou da crença, ou então a parte, como eu há pouco falava, das neurociências, que nós somos aquilo que pensamos. E então, desde esse dia que eu fiquei ali na dúvida, não é? Que se eu não tomei as passas, que o ano podia não ser tão bom, porque foi uma decisão minha, logicamente, aí, e realmente foi um ano mais duro, mas eu estou cá. Pelo sim e pelo não, então, vamos comer as passas. Você come as passas agora, toda a passagem de ano. Agora, quando a orelha direita, ela aquece, não há nenhum pensamento de que alguém está falando bem, que há uma crença também popular que se a orelha direita aquece, tem alguém falando bem. Se a orelha esquerda aquece, tem alguém falando mal. Isso não funciona com você?
Não funciona. Logicamente que muitas vezes dá-nos jeito de ter essas muletas, não é? Exatamente quando nós queremos que alguém fale connosco e, por exemplo, cai um objeto das nossas mãos constantemente. Cá em Portugal, não sei se no Brasil também é verificável, alguém quer falar comigo. E nós aproveitamos então para dizer, alguém quer falar, até mesmo para atrair, porque nós somos o que pensamos, diz as neurociências. Logo, isso vai influenciar para que a pessoa entre em contacto connosco. Eu acredito muito nessa parte e nessa crença também de podermos atrair isso, ok? Tá certo. Daqui a pouquinho eu volto para mais questões, João. Nós vamos assistir agora uma matéria que fala sobre a Sexta-feira 13, a superstição em volta dessa data, se realmente é uma sexta-feira assombrada, se realmente o que falam por aí, a cultura, como disse o João, a ceia com Jesus, as 13 pessoas, né? É uma cultura que realmente vem de muitos anos e que está aí dentro de muitas pessoas. Vamos assistir essa matéria e já eu retorno. O escuro da noite sempre ganhou a definição de malícia, como que a finitude da luz fosse sinal da chegada de algo menos bom. E há noites e noites, quando chega a noite de Sexta-feira 13, a noite ganha uma outra definição e até diretriz. É nesta data que muitos procuram colocar em prática trabalhos maléficos, bruxarias, desmanches. O misticismo deste dia parece carregar um peso elevado e até poder para se fazer algo a favor do bem, mas sobretudo do mal. A cultura popular portuguesa cresceu com a ideia de que quando a vida corre mal, quando os problemas se desdobram uns a seguir aos outros, então é sinal de que se deve ir à bruxa. Uma expressão recorrente de se ouvir, mas ainda é um tabu afirmar a procura pelo oculto, assim como o investimento feito nele. A notícia é datada de 2021 e lança números inesperados. 800 mil portugueses recorrem a bruxarias e gastam 160 milhões de euros por ano. Isto só em Portugal. Sabe-se que existam mais de 2.000 pessoas dedicadas de maneira profissional à prática das ciências ocultas, entre videntes, curandeiros, cartomantes, quiromantes, astrólogas, bruxas e bruxos. Basta abrirmos os classificados de um jornal diário e ver o quanto há de escolha para quem deseja pedir ajuda à arte do oculto. Por vezes, até mesmo junto ao para-brisas do automóvel, nos vêm parar pequenos panfletos com contactos e promessas para transformar a vida. Mas será que é mesmo assim? Quando vou entrar em casa, tinha um monte de terra à porta e depois não fiz nada. Depois comentei uma pessoa com mais idade, tu deste um pontapé nessa terra que te lá meteram. Não, deixei estar. Fizeste bem não limpar essa terra. Acha que essa terra que lhe apareceu foi algum trabalho, é isso? Penso que sim. Já pensei em recorrer ao oculto, sou sincero. Já ouvi falar até daquelas rezas e tudo que os antigos faziam. E o que é verdade é que já ouvi dizer que certas pessoas se sentiam melhor depois de fazer aquelas rezas do azeite, naquele prato que se deitava aquelas gotas de azeite. Os nossos avós faziam isso. Não quero pensar assim nisso, né? Mas às vezes a gente chega... será que é mesmo alguém que quer mal de nós ou bem para nós? E isto aconteceu por alguma razão? Porque as coisas acontecem por alguma razão, Nada acontece por acaso. Depois quando tem que acontecer, acontecem e ponto final. Ou seja, para bem ou para mal, elas acontecem. Às vezes as dificuldades da vida faz com que as pessoas corram para esses sítios e para essas coisas, é o que eu acho. Quando as pessoas estão mais debilitadas, podem recorrer a tudo, mas não me parece que seja o caminho certo. Tenho conhecimento de histórias de pessoas que recorrem a isso, quer às bruxas, quer aos videntes, para tentar resolver as situações.
Sexta-feira 13 está quase aí, é um dia místico para si ou é um dia igual aos outros? É um dia igual aos outros, mas eu costumo ter sempre assim uma carapaça de sapateira aqui na loja que é para espantar os maus espíritos. Ah, é? É. Mas uma carapaça que tem ali na sua loja como se fosse um escudo? É só a casca da sapateira, é só a casca da sapateira. E quem é que lhe disse para usar esse escudo? Ninguém, é uma coisa minha. É? Você acredita que tendo aquilo ali vai afastando ao fim e ao cabo uma olhada, é isso? É tipo isso, exatamente. Acontecimentos inusitados, sem uma explicação clara ou aparente. Quem é vítima da chegada do pior, por vezes não direciona a razão para uma maldição ou para o oculto. E apesar de não haver nenhuma evidência científica que comprove a existência de uma má sorte associada à Sexta-feira 13, a crença persiste. Há diversas teorias incógnitas sobre o receio das pessoas relativo a este dia e a principal remete-nos a dia 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira em França. Na época, conta-se que o rei Filipe IV ordenou que todos os membros dos Cavaleiros Templários fossem perseguidos, torturados e presos. Com essa determinação, muitas vidas foram perdidas e o dia foi considerado sangrento e amaldiçoado. Também na sétima arte, a Sexta-feira 13 ganhou ainda mais notoriedade com o surgimento de filmes e livros que exploram essa data. Um dos exemplos mais famosos é o filme Sexta-feira 13, iniciado em 1980, que transformou a data em sinónimo de terror e eventos sobrenaturais. Na psicologia, especialistas argumentam que o medo da Sexta-feira 13 é mais uma questão psicológica do que algo fundamentado em factos. Com ou sem raiz encontrada, a Sexta-feira 13 tem ganho mais peso negativo com o passar do tempo e contínuo infortúnio e desgraça, tendo em conta o que vemos pelo mundo. E na tentativa de ter proteção, as pessoas seguem conselhos antigos porque querem respostas imediatas. E isso levou até que Portugal seja considerado o centro dos trabalhos espirituais a nível europeu. Este ano tivemos no calendário 2 Sextas-feiras 13 e na que se avizinha, acha que vai ter algum impacto na sua vida? Estamos a falar hoje no debate público sobre superstições, né? Nós acompanhamos nessa peça, realmente Portugal é um país de muitas superstições, haja vista que muitas pessoas procuram no ocultismo, na bruxaria, na vidência, na cartomancia, no espiritismo, nas religiões, de uma certa forma, essa tentativa, né, de amenizar determinadas situações, porque sabem que há uma influência forte do mundo espiritual. Você acredita nisso? Você crê que realmente há algo em oculto, há uma força superior, uma força invisível que pode guiar as pessoas, orientar as pessoas, trazer mal para as pessoas? O que você pensa a respeito disso? 218-368-008 ou 210-346-091. Nós temos a Amanda Madeira, ela é psicóloga, está conosco. Amanda, por que Portugal é visto como um país onde as pessoas buscam muito o ocultismo, né? Já seja bruxaria, outras crenças? Olha só, o Brasil também é considerado um país muito supersticioso, né? Como disseram aqui, a superstição está muito presente em vários contextos, vários países diferentes, se manifestando de formas distintas, né? Mas presentes também. Então, por que as pessoas seguem sendo supersticiosas? É muito interessante que mesmo as pessoas sabendo que muitas dessas crenças são irracionais, as superstições, elas continuam fazendo parte da vida de muitas pessoas. E por mais que a gente tente explicar que não tem uma base lógica, uma base racional, elas continuam acreditando nela justamente por causa do fator psicológico que eu citei no início, que é a necessidade de ter controle sobre situações da nossa vida. Então, a superstição, de certa forma, ela oferece uma falsa sensação de controle sobre o que a gente não consegue prever.
Então, quando a gente está lidando com situações que são importantes para a gente, como o casamento, o nascimento de um filho, é natural, né, que as pessoas se apeguem a rituais, a objetos, a amuletos, nessa esperança de garantir que tenha um resultado positivo, que tenha um bom êxito, né? No campo ali do casamento, por exemplo, uma superstição muito comum, que eu acredito que no mundo inteiro que dá azar o noivo ver a noiva, né, vestida de noiva antes do casamento. Então, como é um evento tão importante para a vida da pessoa, mesmo que a pessoa veja assim que não tem tanta lógica isso, a pessoa não quer pagar para ver, né? Então, a superstição, de certa forma, ela traz um pouquinho de uma sensação de segurança, como se a gente pudesse controlar, de certa forma, e prevenir que algo de ruim aconteça ou fazer com que algo de bom ocorra. Realmente muitas pessoas gostam de ter essa sensação de controle, né, sobre a vida dela em si e a vida de outras pessoas, porque nós sabemos que há muitos que procuram determinados rituais para desejar o mal, Amanda. Nós sabemos que há esse ímpeto dentro de muitas pessoas de querer controlar também a vida de outras pessoas. Bom, sua avaliação final sobre o tema, pena que o nosso tempo é curto, né? Poderíamos aí estender por mais uma hora para falar sobre o assunto, mas a sua avaliação geral sobre o tema. Olha só, as superstições, elas fazem parte, como nós vimos, ela faz parte da nossa natureza humana em busca de padrões, em busca de previsibilidade, de tentar controlar o que é incontrolável, né? E procurar respostas para situações que nos causam medo, ansiedade, angústia. Mas no final das contas, elas são mais do que uma maneira de lidar com a incerteza, de lidar com o imprevisível, uma necessidade de segurança, né? E quando essas crenças supersticiosas, elas começam a afetar a nossa vida de forma negativa, a psicologia, ela tem ferramentas específicas para ajudar a pessoa a mudar esses padrões. Então, quando a superstição está muito rígida, chegando a entrar, por exemplo, num transtorno, como eu disse, o transtorno obsessivo-compulsivo, a pessoa precisa buscar ajuda. Por quê? Isso está trazendo prejuízo para o funcionamento da pessoa, para os relacionamentos, isso está gerando um sofrimento significativo. Então, precisa de tratamento. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Agora, surgiu aqui uma curiosidade, eu não me informei com a produção, você fala de Portugal ou fala desde o Brasil? Eu falo aqui do Brasil. Estou aqui no Brasil, Minas Gerais. Minas Gerais. Um abraço a todo o povo mineiro. Obrigada. E saudações aí a esse povo maravilhoso, essa culinária maravilhosa. Tem mesmo. Pão de queijo maravilhoso. Tudo maravilhoso. Muito obrigado, Amanda. Eu agradeço. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Prazer foi nosso. Bom, nós vamos agora às ruas do Porto saber o que as pessoas falam a respeito dessa questão das superstições, né, principalmente ligada à sexta-feira 13. Já retornamos. A sexta-feira 13 assusta ou é só mais um dia normal? Eu sou supersticiosa, não gosto muito de sexta-feira 13. Normalmente acontece sempre alguma coisa. Acredita na sexta-feira 13, que traz azar? Sim. E já lhe aconteceu alguma coisa numa sexta-feira 13, assim, mais... Às vezes eu nem noto que estou na sexta-feira 13, mas acontece sempre alguma coisa e eu, quando vou ver o calendário, sexta-feira 13. Para mim é um dia como os outros. não ligo. Ainda por cima tenho irmãos que fazem todos a 13. Tenho 3 irmãos a fazer a 13. E muitas vezes, calhar a 13, mas para nós é um dia igual. Para mim representa um dia como outro qualquer. É-me indiferente, como eu já disse, que calha uma sexta, calha um domingo, calha uma segunda. Não associa ao azar? Não, olha, tenho tido azar noutros dias, que não tem nada a ver com a sexta-feira 13. Portanto, é-me indiferente a data. Imagino que eu tinha nascido num dia 13, numa sexta-feira, dia 13. Então o azar era durante a minha vida aqui na Terra, não é verdade? No dia 13 há sempre qualquer coisa que poderá acontecer que não estaria previsto. Eu já tive um caso desse a nível de informática, quando era funcionário, quando era trabalhador,
De resto, considero o dia 13 como sendo sexta-feira um dia absolutamente normal. O que é que vai fazer? Vou-me lembrar quando me levantar que é sexta-feira 13 e vou ter cuidado, porque o que acontece normalmente é o que nós não esperamos, não é? Não sei o que é que irá acontecer, mas se calhar vou ter mais atenção nesse dia, o cuidado, sei lá, de ignorar se alguém, sei lá, tentar tirar do sério ou qualquer coisa que aconteça, ou a condução, que eu também conduzo, ter mais cuidado nesse dia, além do cuidado que tenho, não é? Que já tenho, vou redobrar. Não sei, vou ter mais cuidado por ser sexta-feira 13, porque sou mesmo supersticiosa. Mas por que razão é que acha que as pessoas escolhem esse dia em específico para fazer rituais e feitiçarias? Não imagino a razão pela qual eles fazem isso, mas isso a mim não me preocupa porque eu estou protegido por Deus. Não era capaz de pagar para isso? Assim, a gente quando está numa aflição é capaz de tudo, não é? Não quer dizer que seja para o mal, mas às vezes até, que a gente ouve histórias, não é? De doenças que foram curadas, não sabemos se realmente foi curada por espírito ou por coisa. Mas, assim, eu não digo não, porque não sei o dia da manhã, não é? Para segurar amores, para separar amores também, e recorriam a essas coisas como esquinas, com rituais e essas coisas. Sim, ouvi bastante sobre isso. Recorrer também a bruxos? Sim, também a pessoas que tinham moradas e que foram à bruxa, até inclusive algumas pessoas me convidavam, tens que ir à bruxa porque a tua vida está assim, ou está assado, tens que ir à bruxa porque isso é algum encosto, essas coisas e pronto. E alguma vez foi? Não, tenho medo. Tenho pessoas do meu relacionamento que já recorreram a isso, olha, não resultou nada. Acabou por gastarem dinheiro e não resultou. E isso são exemplos também para mim. Não vale a pena recorrer a essas coisas. Conhece alguém? Sim, claro. E pode-nos falar o que é que a pessoa fez? Não tenho, não quero falar assim. Mas o que é que acha que as pessoas fazem nesse dia para recorrer ao oculto? O que é que as pessoas fazem? As pessoas recorrem ao oculto porque devem estar completamente aflitas com alguma situação na sua vida e claro, quando nós estamos aflitos fazemos um pouco de tudo, não é? E há alturas em que a pessoa está mesmo muito, muito em baixo e recorre a tudo. Tenho pena dessas pessoas, sabe? Porque às vezes gastam fortunas com essas coisas, mas eu não acredito. Muitas pessoas realmente gastam o que têm e o que não têm com base nessas crenças. Nós temos o Leonardo que está conosco. Leonardo, suas considerações finais, sua avaliação geral sobre o tema, por favor. Então, completando o que a Amanda já disse, eu também acredito que seja uma prática para prevenir algo ruim, mas que as pessoas, como eu mesmo, também pratico para evitar o mal, sabe? Eu recomendo, o que eu faço na sexta-feira 13 é acordar com o pé direito, é evitar colocar vassoura de ponta cabeça, sair com o pé direito de casa, principalmente, manter a mente positiva. Todas essas crenças vêm desde criança, foram repassadas pelos meus avós e eu estou prosseguindo com elas até hoje. É uma crença muito difícil de se livrar. Eu, por exemplo, não consigo quase, mas é algo assim que é algo normal na minha vida. Eu não me preocupo tanto com isso, mas é algo normal e assim já algo da nossa rotina. Não passar embaixo de escada também, então eu acho algo rotineiro e que a gente não deve se preocupar tanto assim, como tem pessoas que já chegam ao nível muito extremo. Eu acho que todo extremismo não deve ser evitado. É isso que eu ia perguntar, né? Há um controle sobre essa crença, porque se algum dia você se esquecer de colocar o pé direito primeiro, você já não perde o equilíbrio, não fica nervoso, não há um transtorno, né? É um hábito, com certeza, mas é um hábito controlado. Sim, é um hábito controlado. Tá certo. Só que eu acho que todo mundo deveria seguir esse hábito controlado, sabe? Para não ter esse controle obsessivo que muitas pessoas podem acabar tendo, às vezes até prejudicando o seu dia com essas crenças limitantes e energia negativa também. Tá certo. Foi um prazer tê-lo aqui, Leonardo. Muito gosto, tá? Até uma próxima oportunidade. Tudo meu.
Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Daqui a pouquinho vamos finalizar também com o João Trigueira. Nós temos as nossas questões lá no Instagram. Coloca, por favor, o resultado. Vamos à sondagem do Instagram. Uma pessoa supersticiosa é uma pessoa supersticiosa. 4% diz que sim, muito. 93% diz que nada disso. Não está ligado nem um pouco à superstição. 3% diz um pouco. A gente vê uma discrepância muito alta, muito grande aí em relação à superstição. A segunda questão acredita que a sexta-feira 13 está ligada ao azar. 8% diz que sim, neste dia acontece-me sempre algo mal. 92% diz que não, é um dia como os outros. Será que essas pessoas não têm problemas, não têm dificuldades, não estão a ver a vida de repente atrasada? Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Superstição, acha que é uma teoria errada, 23% diz que é uma teoria errada, 9% diz que é um transtorno obsessivo compulsivo, 59% diz que é um problema espiritual e 9% diz que é qualquer outra coisa. Está aí a sondagem da nossa enquete, deixada lá nos stories do Instagram, Unifé TV PT. Dá uma passadinha lá, conheça um pouco mais sobre todo o conteúdo divulgado nessas plataformas, que são conteúdos que realmente ajudam, contribuem. Nós temos o João Trigueira que está conosco. João, sua consideração final ou as considerações finais sobre o tema. Já estamos a chegar mesmo no fim. Ok. Eu creio que, lá está, como os colegas disseram e muito bem, desde que realmente não seja disfuncional e que não seja um hábito, poderá ser até algo positivo na vida da pessoa, quando tem algum amuleto ou quando tem alguma crença sobre algo que possa correr bem. Creio que também, não podendo afirmar isto logicamente, que quem tenha este tipo de crença seja alguém mais inseguro, ok? E então tenta promover este tipo de prática, deste ritual, para se sentir seguro. Lá está, se for algo para que a pessoa se sinta mais segura, como por exemplo vestir uma roupa cada vez que vai a uma entrevista, para que a entrevista corra bem, é algo positivo. Agora, quando se torna um padrão de repetição, aí poderá ser disfuncional e realmente a pessoa terá que ter aqui acompanhamento psicológico para poder então sentir-se saudável. Tá certo, João. Muito obrigado pela sua participação. Muito gosto em tê-lo aqui no programa, tá? Obrigado. Foi um gosto de revê-lo. Até à próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, eu vou pedir à produção, se for possível, preparar um testemunho de alguém que foi vítima de um ritual. Eu queria falar nessa câmera, até vou falar com câmera, por favor, cinegrafista. Vou falar aqui bem pertinho dessa câmera para você que está com a vida atrasada. Presta atenção. Você que diz assim, de um tempo para cá, minha vida ela está atrasada, arruinada. Eu me sinto amaldiçoado, eu me sinto uma pessoa infeliz. Eu tenho muitas crenças, eu pratico muitos rituais, mas o pensamento que eu tenho é de desistir, de abrir mão. Eu tenho perdido pessoas que amo, eu tenho perdido saúde, eu tenho perdido familiares, eu tenho perdido colegas, eu tenho perdido a autoestima. Você que está aí agora, nesse momento, sofrendo com depressão, pensamentos de suicídio, sua vida está um caos. E você percebe, se você analisar, você percebe que foi depois de um determinado acontecimento. Uma palavra que você ouviu, alguém que teve com você uma zanga, lhe amaldiçoou, lhe praguejou, né? A ex-namorado, o ex-namorado que disse, olha, você não me quer, você não vai ser feliz comigo e não vai ser feliz com mais ninguém. Desde aquele dia que você encontrou algo na porta da sua casa, uma vela, uma peça de roupa íntima, uma fotografia, um animal, sangue, terra, um objeto estranho. Desde aquele dia a sua vida começou a andar para trás, não é verdade? Eu queria que você agora apelasse para a sua inteligência. Apela para a sua inteligência. Apela para a inteligência que você tem de que não é normal o que você está a viver. Não é normal.
A Verônica, que nós vamos acompanhar agora, desde muito cedo sofria com problemas espirituais, pois o pai era envolvido com o oculto. Nós vamos acompanhar a história dela, vamos finalizar o programa de hoje deixando essa história. Ela quebrou essa maldição, ela superou esse problema espiritual, acabaram-se as superstições e hoje ela vive por uma fé inteligente. Ela vive hoje com base numa fé inteligente, tá bem? Você pode inclusive deixar a sua sugestão de tema. Nós vamos agora colocar para você o e-mail para o próximo tema, o próximo programa. Você aponta aí jornalismo@unifetv.pt e aí você envia a sua sugestão de tema, tá bem? Tá certo? Acompanhe esse testemunho e a seguir vem aí o Marcos Bueno atendendo a todos, conversando com todos. Você que precisa desabafar, você que se sente amaldiçoado, embruxado, enfeitiçado, você pode ligar, nós vamos lhe ajudar, tá bom? Forte abraço a todos e até o próximo programa. O meu pai começou a envolver-se no espiritismo. Começou também a fazer certos rituais dentro de casa. Chegava a ponto de nos colocar em roda. Ele estava a trabalhar fora, ele apanhou um avião, chegou a casa e pegou numa faca para matar a minha mãe. Eu só queria morrer. Eu simplesmente queria desaparecer. O meu sofrimento começou em criança. No lado dos meus pais havia muitas discórdias. O meu pai, talvez em busca de uma solução, começou a envolver-se no espiritismo. Ele participava de certas sessões onde, quando chegava à casa, vinha totalmente transtornado. Ele dava maus tratos à minha mãe, dava maus tratos a nós filhos. Começou também a fazer certos rituais dentro de casa. Ele chegava a ponto de nos colocar em roda, acendia velas de várias cores, colocava sal sobre a nossa cabeça, sobre a nossa boca, tinha uma bola de cristal. Com tudo isto que acontecia dentro de minha casa, eu tornei-me uma adolescente fechada, com vários complexos, pensamentos de suicídio. Cheguei mesmo até a pegar em medicamento para tomar, embora não tenha conseguido, não tenha feito. Eu tinha momentos também que eu ouvia a chamar o meu nome e eu chegava à porta e não via ninguém, mas eu ouvia. Muitas das vezes até dizia à minha mãe: "Oh mãe, estão a chamar." E a minha mãe dizia: "Não estou nada a chamar", mas eu ia à porta porque eu ouvia a chamar. E isso tudo também me fez então não criar amizades com ninguém. Eu não conseguia. Eu, se visse um grupo de jovens e eu nem que tivesse que dar uma volta maior, eu não passava por ali. E dentro de casa era constantemente, era brigas, era miséria, porque a gente chegava a pontos que mal tínhamos o que comer e o sofrimento era constante. Houve uma altura que o meu pai, através desses estudos que ele fazia de espiritismo, ele estava a trabalhar fora, num país fora, ele apanhou um avião e de madrugada chegou a casa e pegou numa faca para matar a minha mãe. A minha mãe, aflita, começou a pedir socorro a nós, que estávamos já a descansar, e nós, em socorro dela, colocámos-nos na frente para ele não fazer aquele ato de matar a minha mãe. Eu cheguei num ponto que eu disse: se matares a ela, tens que me matar a mim também. Eu vi o ser humano, o homem, como um monstro. Eu chegava a pontos de dizer que os homens não prestavam. Os homens não serviam para nada, era só para causar sofrimento. Às vezes até na rua eu ia assim a falar e as pessoas ouviam e me perguntavam: "O que é que estás a dizer?" E eu disfarçava, mas aquele pensamento estava constante na minha mente, que o ser humano, o homem, não prestava. Nunca me imaginei a ser uma mulher com família, que eu não conseguia ser feliz, que nunca ia vencer na vida. E muitas das vezes a minha mãe também chegava a dizer que eu causava muitas das discussões que havia.
eu só queria morrer. Eu simplesmente queria desaparecer. Cheguei a pegar nesses medicamentos, uma vez que eu juntei esses medicamentos todos e que eu vivia numa casa onde tinha campo e fui para o fundo do campo para o fazer. Mas na mesma altura que veio isso, veio um pensamento na minha cabeça: bem a mim que eu te amo. E eu não entendi o que é que aquele pensamento que veio na minha cabeça, mas eu desisti daquela atitude que eu ia ter. Eu conheci a Igreja Universal através do convite de uma senhora. Essa senhora, sabendo do sofrimento que a minha mãe passava e ela fez o convite à minha mãe e através disso nós fomos à Igreja Universal. Quando eu cheguei à Igreja Universal e eu ouvi aquele homem de Deus a falar, as palavras que ele falou, aquilo despertou em mim uma curiosidade, porque eu queria saber quem era Deus. E isso levou-me a eu voltar a querer conhecer mais, saber mais da existência de Deus. O que eu senti quando entrei na igreja foi uma paz. E aquele amor que eu buscava e não tinha encontrado, eu encontrei. Eu vi logo a diferença dentro da minha alma. O Senhor Jesus, ele começou a tirar mágoa que eu tinha do meu pai. A forma de eu ver o ser humano, o homem, mudou totalmente. Dentro de casa as coisas mudaram, mas eu percebi que faltava algo. E eu comecei a ouvir falar do Espírito Santo. Eu tinha sede de saber quem era o Espírito Santo e ter isso dentro de mim. Então eu comecei a buscar, punha em prática o que eu ouvia nas reuniões, até que um domingo isso aconteceu. Foi a maior alegria da minha vida. Não existe nada assim físico que consiga explicar a paz que a gente recebe. A minha vida antes era de angústia, de tristeza, pensamentos suicidas, sem perspectiva nenhuma de futuro, com a minha família destruída. E hoje, graças a Deus, a minha vida é totalmente transformada. Eu tenho paz, eu tenho amor, o amor de Deus que está acima de tudo. Para mim, o Espírito Santo é tudo. Eu não sou nada sem Ele. É Ele que me dá forças para pôr a pé cada manhã, que me dá certeza que eu vou vencer no momento das lutas. Eu sou um milagre de Jesus e eu agradeço a Deus e também agradeço ao trabalho da Igreja Universal. Hoje eu sou muito feliz, graças a Deus.